Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, muito bom, muito bom, pessoal. Bem-vindo de volta ao segundo bloco da Parola 88, a primeira dentro do tema Disciplinas Espirituais. Aproveita que a gente está começando, já segue a gente lá nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e também em versão de podcast no Spotify, enquanto você faz a sua academia e exercita os seus músculos, você vai ouvindo a gente e vai exercitando também o seu espírito. Às 4 da manhã, Deixa eu fazer só um parênteses aqui. Enquanto você tira leite de vaca às 4 da manhã. Exatamente. Hora boa de escutar o Spotify. Você que está nos ouvindo, talvez você fale assim, pense com você. Mas eles falam isso, né? Jamais uma pessoa estará, por exemplo, tirando leite às 4 horas da manhã. Não subestime. Não subestime, porque semana retrasada, na igreja em que eu congrego, um irmão encontrou comigo e falou: rapaz, todos os dias, enquanto eu estou indo para o Arujá, para o meu trabalho, eu vou ouvindo o Spotify dos Paroleiros. Então para você que todos os dias vai para o Arujá, é um bom momento de escutar os Paroleiros na versão podcast no Spotify. Momento sensacional, ímpar. Um grande abraço para você aí que nos segue nas nossas redes sociais. Deixa aqui o seu joinha, a sua curtida. E vamos lá, meninos, retomar o assunto aqui das disciplinas. No primeiro bloco, o nosso mente brilhante deixou uma bola rolando redondinha para o oráculo da sequência no tema. E ele prometeu para a gente que ele vai contar o segredo de como ele consegue ter disciplina. Conta para mim, oráculo, por favor. A gente fechou o primeiro bloco, né? Com essa deixa que o Wilsinho deu, deixando muito claro que a disciplina é aquilo que nos leva, conota aquilo que nos leva a crescer no nosso relacionamento com Deus. O Will, ele usou um texto do Antigo Testamento como base, né, levando em consideração ali Josué. Quem não ouviu, volta lá no primeiro bloco, não perca isso, por favor, porque é uma introdução importante. E esse texto, Will, me fez lembrar de uma outra passagem também do Antigo Testamento, e eu quero lançar mão agora de um profeta, quero lançar mão do Miqueias. No capítulo 6, a partir do verso 6, a palavra diz o seguinte: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus excelso. Então, olha só, retomando algo que a gente falou lá atrás, no primeiro bloco. Disciplina espiritual conota relacionamento, né? Conota nós estarmos em Deus, crescermos em Deus, ou fazermos com que a nossa fé, a nossa identidade em Deus cresça, se desenvolva, né? Então, a preocupação que Miqueias está apresentando aqui é justamente essa preocupação deste ambiente de relacionamento, né? Essa primeira pergunta que ele faz no versículo 6 pressupõe isso. E aí começa uma série de respostas. Esse trecho aqui é um trecho escrito de uma maneira dramática, né? Dramática que eu digo na perspectiva da dramatização. Perguntas e respostas intencionais para chegar numa conclusão. A poesia hebraica, ela tem muito disso, né? Então, esse texto, embora esteja dentro de um profético, ele é um texto assim, ele é um trecho com bastante conotação poética, né? E ele faz essa pergunta: o que eu me apresentarei e me inclinarei diante do Senhor? E aí começam algumas perguntas. Virei perante ele com holocaustos ou com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu próprio corpo pelo pecado da minha alma? Então tem essas perguntas. E aí o versículo 8 traz alguma conclusão acerca daquela pergunta inicial. Como que eu chego diante de Deus? Versículo 8 diz assim: ele te declarou, homem, o que é o bem
E o que o Senhor pede de ti? Presta atenção agora. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente diante do teu Deus. Então tem 3 recomendações aqui. Mais uma característica da poesia hebraica é a seguinte: a última informação é a mais importante de todas, né? Então a gente tem 3 conclusões. A primeira conclusão, pratique a justiça. Praticar a justiça é bom, é correto, mas não é tudo, é só o pontapé inicial. Amar a misericórdia, segunda informação. Amar a misericórdia é bom, é bacana, é necessário, mas também não é o fim. Qual é o fim? O fim é o mais importante de tudo. O fim é aquele que sem ele eu não cumpro o restante, né? A recomendação final é: andes humildemente com o teu Deus. O andar nesse texto bíblico, né? Eu estou falando do versículo 8 de Miqueias 6, andar, o verbo utilizado aqui é o verbo alak, do hebraico. E alak, traduzido por andar para nós aqui, tem algumas outras conotações para aprofundar o nosso entendimento. Eu não vou mudar a tradução, né? Eu não vou atualizar a Bíblia como o Wilson tanto insiste em tentar atualizar com aquelas versões esquisitas que ele usa, né? Mas eu vou ampliar o nosso entendimento, Will, a partir de uma perspectiva exegética aqui, né? Alak, o verbo bíblico que está sendo usado aqui para andar, ele pressupõe o seguinte: comportar-se de uma determinada maneira, ele pressupõe exercitar-se, né? Falando ali na conotação do músculo, como você usou ali no final do primeiro bloco. Ele pressupõe crescer, né? Pressupõe o desenvolvimento. Aí eu faço aquela ligação, aquele link lá com o desenvolvimento da fé, né? O desenvolvimento da salvação que Paulo mencionou e que eu toquei aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 12, que eu toquei no bloco anterior, falando acerca de crescimento, de desenvolvimento, falando acerca dessa necessidade de nós caminharmos ao lado do Senhor. E olha só, esse alak, esse caminhar, né, com perspectiva de crescimento, ele não é um caminhar qualquer, ele é um caminhar humilde, né? É um caminhar com humilhação, é um caminhar abaixo, né? Eu caminho abaixo daquele que é o que está me aperfeiçoando. Então eu caminho abaixo de Deus, submisso a Deus. A perspectiva, então, de caminhar, de andar com Deus, que é para onde esse ambiente da disciplina vai me levar, é justamente esse lugar, e aqui está a chave Arthur, aqui está a chave Will, é justamente esse lugar de submissão, de sujeição à vontade do Senhor. Aí a gente vê o que Jesus propõe, por exemplo, lá em Marcos capítulo 8, versículo 34, quando ele diz o seguinte: olha, você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Essa proposta que Jesus faz é uma proposta de uma sujeição radical. E essa sujeição radical, a de negar-se a si mesmo, a de tomar a sua cruz, ou seja, voluntariamente morrer para os seus propósitos, para os seus projetos pessoais e segui-lo, voluntariamente andar em conformidade com aquilo que ele quer, é o alak do Antigo Testamento, agora sendo aplicado no Novo Testamento. Esse andar só é possível a partir dessa sujeição radical. E a disciplina, ou as disciplinas espirituais, elas vão me levar para esse lugar da total sujeição, da total submissão. Eu não sei, eu vi você pegar na Bíblia aí, achei que você ia falar alguma coisa aí. Não, eu ia falar, mas eu sei que eu me enrolar, então. Só para fazer alguma coisa. Ia dar uma base. Ele ia dar uma base. Você queria aquela moralzinha e tal, tipo, deixa eu mostrar aqui que o cara tem uma Bíblia aqui, foi isso? Não, na verdade, eu sempre espero você falar para depois, mas o que eu ia complementar aqui, até no primeiro bloco eu falei a respeito do fruto pelo fruto que você conhece a árvore, né? Que a disciplina espiritual é algo que tem que é uma consequência natural daquele que crê e que caminha com Cristo. Mas eu quero puxar na memória aqui 1 Coríntios 11, 1. O apóstolo Paulo fala assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo.
E aí, para quem está nos ouvindo, está nos acompanhando, fica aqui talvez uma dica fácil para a gente pensar junto sobre quais seriam, então, as disciplinas espirituais. Quando a gente começa a falar a respeito dessas atividades, né, e aí eu fiz questão de pontuar que não são simplesmente meros rituais religiosos, mas é fazer o que Jesus faria. Disciplinas espirituais é sermos moldados conforme a imagem de Cristo. O que Jesus faria? Isso eu tenho que tentar fazer igual. Então eu olho aqui nos evangelhos, e aí fica aqui um exercício, né, uma sugestão de leitura para você que nos acompanha, de fazer uma leitura mais aprofundada, talvez, mais atenta aos evangelhos, e olhar coisas que Jesus fez ao longo do seu ministério. Tudo aquilo que Jesus fez fica aqui como um destaque, como uma disciplina espiritual. Então, vamos pensar junto aqui. Jesus lia as Escrituras? Lia. Ele entrava na sinagoga, tanto é que uma passagem, ele abre o rolo no livro de Isaías e fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, há um conhecimento do Senhor Jesus a respeito das Escrituras. Então, fica aqui, primeira sugestão de dica de uma disciplina espiritual, leitura constante da palavra. Uma coisa que o Wilsinho falou, meditação em cima da palavra. Jesus, ele pegava a porção do texto e ele pregava em cima, ele meditava em cima, ele ensinava sobre. Para poder ensinar alguma coisa, gente, você tem que estar encharcado da palavra, você tem que estar com aquilo interiorizado, tem que estar com aquilo dentro de você de uma forma que você consiga exalar a palavra, consiga transbordar a palavra. Então, olha só, leitura da palavra é uma coisa, meditação da palavra é outra coisa. Que outra coisa Jesus fazia, que a gente vê Jesus fazendo o tempo inteiro nos evangelhos? Orando. Oração regular, vida de oração, é uma disciplina espiritual. A gente vê Jesus, o que mais que ele fazia? Ele adorava. Adoração é uma outra disciplina espiritual. Então, nós estamos falando de leitura da palavra, nós estamos falando de oração, nós estamos falando de adoração, né? Existem tantas outras que, né, nas próximas semanas a gente vai aprofundar um pouquinho mais, que é o caso do jejum, que é o caso da comunhão, né, o caso da confissão, que são esses 3 pilares que nós vamos nos debruçar um pouquinho mais. Congregar, né? Então, eu acho que a gente podia agora dar uma pinceladinha em cima, por exemplo, nós temos alguns minutos ainda desse bloco, falar um pouquinho sobre, então, essa questão da oração. Falamos a respeito da leitura da palavra, da meditação da palavra, podemos falar um pouquinho sobre oração. Aliás, para você que não sabe, há uma playlist dos paroleiros falando só sobre oração. São 4 rodas de parola, falando sobre oração, sobre o que é oração, orações do Antigo Testamento, do Novo Testamento, oração como linguagem própria, enfim, é um conteúdo muito rico, um conteúdo muito bacana. Eu quero desafiar você aqui para estar visitando a nossa playlist lá no YouTube a respeito de oração. Mas, meninos, oração como uma disciplina espiritual. A gente já debruçou bastante a respeito disso. Tem alguma coisa que a gente poderia falar a respeito de oração, por exemplo, que a gente não falou? E aí eu quero fazer uma provocação aqui para a gente começar, né? O apóstolo Paulo vai falar para a gente orar sem cessar. Mas existe uma hora do dia que ela é mais propensa para a gente orar, para Deus ouvir a gente, né? Enfim, orar às 5 da manhã, pega a fila mais curta. 3 da manhã. Você pode ver, esses áudios dos profetas do WhatsApp é tudo às 3 da manhã, cara. Eu não sei qual é o mistério. O Wilsinho, que é oriundo do Ministério de Intercessão, ele deve saber qual é o mistério das 3 da manhã. Eu sempre tive uma dúvida, né? Se às 3 horas da manhã, como fica no Japão, né? Porque o japonês está orando lá, se lascou, né? Então, enfim. E outra, Will, a pergunta para o internauta: se eu quiser orar às 3 da tarde no Brasil, eu preciso orar em japonês?
Também tem essa. E aí você já pode aprender também a orar em outras línguas. Você pode orar em japonês, tá vendo? Aí tá mandarim, assim vai. E paroleiro também é cultura. Eu acho interessante essa questão da oração, porque quando nós vamos ver a palavra oração, ela em si é uma comunicação, mas é através dela que o homem ele estabelece uma comunhão com Deus, né? E hoje nós estamos vivendo de uma falta de sensibilidade e discernimento, dessa necessidade de nós termos essa prática de oração. O apóstolo Paulo, ele, por várias vezes, em Efésios, em Colossenses, mas citando especificamente em Efésios, ele fala assim, olha, eu oro para que o Espírito de revelação e sabedoria venha sobre vocês. Né? Nós já falamos sobre isso em algumas parolas, mas veja que aqui ele dá uma dica para nós, uma chave para nós a respeito da importância de nós, em oração, nós trazermos à existência coisas do reino do Espírito. Né? Nós já falamos aqui, parafraseando a frase de John Wesley, né, que Deus ele não faz nada nessa terra sem que o homem assim o permita. Né? E a base disso é Salmo 115:16. Nós já falamos também sobre isso. Então veja que nós estamos perdendo muito em não ter uma prática, uma vida de oração, de nós dedicarmos um tempo do nosso dia. Veja, eu não estou falando de nós gastarmos tempo, porque gastar é uma coisa que você desperdiça. Aqui eu estou falando sobre você se dedicar, se você investir. Eu gosto muito de um texto, todas as vezes que eu vou ministrar a respeito de como ser guiado pelo Espírito, eu gosto de ler esse texto que está lá em Salmos, capítulo 5, verso 3. Eu gosto na versão amplificada, que é uma versão americana, que ela fala assim, de manhã, Senhor, ouves a minha oração, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Né? Na versão amplificada, fala assim, eu oro, eu te salmodio, e eu fico esperando até que fale ao meu coração. Né? Então, ele está falando algo sobre nós buscarmos direções, instruções da parte de Deus, como está escrito em Jeremias 33:3. Né? Clama a mim e te responderei, mostrarei coisas que estão no culto. Eu creio, uma vez ouvindo um testemunho de um pastor, ele falou assim que ele teve uma visão do reino espiritual, onde Deus mostrava um quarto cheio de inovações, coisas que ainda não estavam nessa terra. E esse homem de Deus, ele pergunta para Deus, Deus, mas o que é isso daqui? Ele falou assim, isso aqui é o que eu tenho separado para os filhos de Deus. Mas os filhos de Deus não têm clamado para que eu derrame sobre ele. Então veja que é possível, em cima de Salmos capítulo 5, verso 3, Deus dá para você direções, orientações importantes para o seu dia. Sabe, aquela nota, às vezes a gente está indo muito na força do nosso braço, quando na verdade a gente vai ver várias vezes, Jesus ele acabou de curar, ele acabou de pregar, ele acabou de expulsar demônios e diz assim, e se retirou para orar. Né? Nesse domingo nós estávamos ouvindo um pastor da nossa igreja ministrar e ele falou a respeito de quando ele olha para Lázaro e fala assim, Lázaro, sai. A ressurreição já tinha acontecido, a pedra tinha que ser removida, e ele começa a orar alto, Jesus, né? Ele estava orando alto. E talvez você vai falar, por que Jesus estava orando alto? Né? Jesus, naquele momento, ele estava orando alto, e ele explica por que ele está orando alto. E ele está falando, Deus, eu não estou orando alto para que as pessoas me vejam aqui, ou porque o Senhor não está me ouvindo. Então, ele está demonstrando ali que existe uma comunhão. Então, a oração como prática de uma comunhão, de uma vida, né? De um estilo de vida. Nós já falamos sobre adoração como estilo de vida, oração como estilo de vida, mas a bem da verdade é o seguinte, se eu não tiver um relacionamento com o meu pai através de uma prática de oração, ele não vai passar para mim orientações, direções e correções que eu preciso. Porque eu vou estar tão antenado nas distrações, nos meus sentidos, nos meus sentimentos, que eu vou ficar naquele lá, nossa, Arthur, porque me veio um negócio que assim eu vou fazer. Né?
E aí, a bem da verdade é o seguinte, muitas vezes você pode estar agindo na força do teu braço, não tem nada a ver, aí você se frustra. E aí eu gosto de um texto de Provérbios que diz assim, né? O homem tolo vai lá, mete o pé na jaca, essa é a Bíblia, a revista atualizada por mim. O homem tolo vai lá, mete o pé na jaca e olha para Deus e fala assim, oxa Deus, que essa jaca aqui, hein? Ou seja, o homem vai lá e dá culpa a Deus. Mas que tal se nós seguirmos como o apóstolo Paulo, né? Como o Arthur mesmo lembrou aí, orando, tendo uma prática de oração mesmo, buscando direções, correções e instruções da parte de Deus. Vamos chegar então ao final do segundo bloco desta primeira parola dentro do tema disciplinas espirituais. No sábado a gente vai estar de volta para fechar esta primeira roda de parola de introdução. Eu, se fosse você, não ficava de fora, já coloca aí no seu despertador. Sábado a gente vai estar de volta, se Deus quiser. Um grande abraço, meninos. Até lá. Tchau, tchau.